Graça e paz, meus amados irmãos da Igreja Presbiteriana Memorial em Muribeca. Eu sou o pastor Diego Penha e gostaria de dar continuidade com vocês a mais uma aula, agora sobre a Igreja de Cristo, né? O nosso roteiro será o seguinte: primeiro, conceitos bíblicos de igreja; segundo lugar, a essência e o caráter multiforme da igreja; terceiro, os atributos da igreja; quarto lugar, as marcas da verdadeira igreja de Cristo. Então nós concluiremos a nossa aula. Vamos orar, meus irmãos. Santo e eterno Deus, amado Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por ser um Deus santo, cheio de glória, majestade e louvor, Pai. Nós te bendizemos, Senhor, e te pedimos, ó Pai, a Tua bênção, a iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender as Tuas sagradas letras. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, irmãos, primeiro, conceitos bíblicos de igreja. Essa palavra igreja, né, vem no hebraico, palavra kahal, e no grego, eclesia. E qual o significado dela, né? É assembleia, reunir-se num lugar indicado. A igreja é um grupo de crentes de uma determinada localidade, uma igreja local, por exemplo, a igreja que estava em Jerusalém, Atos 11:22, a igreja de Antioquia, Atos 13:1, ou também um grupo de crentes que se reunia na casa de uma determinada pessoa, uma igreja doméstica, por assim dizer. Abra comigo em 1 Coríntios 16, por exemplo. 1 Coríntios 16, o verso 19 diz assim: As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Avance comigo para Colossenses 4:5, diz assim, Colossenses capítulo 4, verso 15, verso 15. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Veja também comigo Filemon. Filemon, o versículo 2. E a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Então, ela também se reunia, um grupo de crentes se reunia na casa, era considerado uma igreja. Vários grupos de crentes em diferentes lugares, unidos pela mesma fé. Se você observar Atos 9:31, por exemplo, Atos capítulo 9, versículo 31, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Então aqui ele está falando de maneira geral, né? Dos crentes em diversos lugares unidos pela mesma fé. Isso é igreja. Então a totalidade daqueles que no mundo inteiro professam a Cristo e se organizam para fins de culto, chamada genericamente Igreja de Deus. Então veja comigo 1 Coríntios 10, vai elucidar isso que acabamos de dizer. 1 Coríntios 10, verso 32. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. A igreja de Deus. No capítulo 11, verso 22, Paulo disse: Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei nisto, certamente não vos louvo. Então, a igreja de Deus, ele se refere, de maneira genérica. No capítulo 12, verso 28, ele diz: A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Então, a uns estabeleceu Deus na igreja, a igreja de maneira geral. Todos aqueles que professam a Cristo se organizam para fins de culto. A totalidade dos crentes, irmãos, quer no céu, quer na terra, que se uniram ou ainda se unirão a Cristo como Salvador e Senhor,
é chamada de corpo de Cristo. Efésios 1, 22, veja comigo. Efésios, capítulo 1, verso 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Capítulo 3 de Efésios, versos 10 e depois 21. Verso 10, Efésios 3:10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Verso 21, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Veja também Efésios capítulo 5, versos 23 ao 32. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Veja também agora Colossenses, capítulo 1, versos 18 a 24. Colossenses 1, do 18 ao 24, diz assim: Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Verso 24, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, irmãos, vejamos a essência e o caráter multiforme da igreja. A igreja de Cristo, ela é uma só, mas pode ser vista de diferentes ângulos. Ela pode ser vista como igreja militante e igreja triunfante. Militante é o segmento da igreja que ainda está na terra, lutando contra este mundo. Em Efésios 6, se você olhar comigo, Efésios capítulo 6, o verso 12, Paulo fala o seguinte: porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, carne, e sim contra principados, potestades, contra dominações desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas religiões celestes. Então, militante é esse segmento da igreja, ela ainda está na terra, ela está lutando contra este mundo. Triunfante é o segmento da igreja que está no céu com Cristo. Apocalipse capítulo 7, se você olhar comigo, o capítulo 7, a partir do verso 9, diz o seguinte: depois dessas coisas vi, eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, e todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos,
e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória, a sabedoria, as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então, esse é a igreja triunfante, a igreja que está no céu com Cristo. Assim nós descrevemos. A igreja pode ser descrita como visível e invisível também, irmãos. A primeira, né, a visível, é a igreja como vemos. Isto é, os membros, a pregação da palavra, a administração de sacramentos, a organização, a vida comunitária, o testemunho público dos crentes e a oposição ao mundo. A igreja invisível é o conjunto de todos os salvos do presente, do passado e do futuro. É invisível porque só Deus conhece. A igreja pode ser considerada também como organismo e organização. Como organismo, a igreja é a união dos fiéis sob o vínculo do Espírito. 1 Coríntios 12 vai falar sobre isso, que nós somos membros de um só corpo, de um mesmo corpo. Então, essa ideia de organismo. Como organização, a igreja é uma agência que tem como alvo de suas atividades a conversão dos pecadores e o aperfeiçoamento dos salvos. Apesar dessas distinções, irmãos, nós devemos ter em mente que a igreja de Cristo é uma só. A sua essência está na comunhão espiritual e invisível dos verdadeiros crentes. Então vejamos, irmãos, os atributos da igreja. São 3. É fácil lembrar: unidade, santidade e catolicidade. Certo? Então vejamos. A unidade da igreja é de caráter interno e espiritual. Implica que todos os que pertencem à igreja participam da mesma fé, são solidamente interligados pelo comum laço do amor e têm a mesma perspectiva gloriosa do futuro. Efésios capítulo 4, veja comigo. Efésios 4, versos 4 a 6. Diz assim: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, essa é a unidade da igreja, meus irmãos. Agora vejamos, segundo, a santidade. A santidade da igreja significa que todos os seus membros foram separados para Jesus Cristo. Os crentes são chamados de santos neste sentido. De maneira alguma isso significa perfeição, irmãos. A santidade completa só é encontrada na igreja triunfante. Somos santos porque fomos separados e nós caminhamos nesse mundo de santificação, mas de maneira alguma nós somos perfeitos nessa vida. Se você pensa que é perfeito, que não tem pecado nisso, você já está pecando. Então a santidade completa só é encontrada na igreja triunfante quando formos aperfeiçoados em glória. Terceiro atributo, irmãos, catolicidade. A catolicidade da igreja ressalta a sua universalidade. Então, a católico quer dizer exatamente isso, universal. Então, os servos de Deus, eles pertencem a todas as nações, tribos, povos e línguas. É nesse sentido que a igreja é católica, universal, né? Não é que todo mundo vai ser salvo, mas que os servos pertencem a diversos lugares espalhados pela face da terra. Todas as nações, tribos, línguas, povos, nações. Apocalipse 7:9 diz isso. Alguns teólogos ainda incluem um quarto atributo, a apostolicidade, que é importante destacarmos. Significa que a igreja é apostólica, porque foi edificada
sobre o fundamento dos apóstolos. Não é que tem apóstolos hoje, existem várias pessoas aí se auto-intitulando apóstolos. Quando eu digo que a igreja é apostólica, eu não estou falando disso, mas significa que ela foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos lá nas Escrituras. Como diz em Efésios 2:20, por exemplo, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, a igreja é apostólica nesse sentido. Ela foi edificada sobre esse fundamento dos apóstolos e porque tem um compromisso de fidelidade à doutrina dos apóstolos. Se você observar comigo Gálatas, por exemplo, capítulo 1, os versos 8 e 9 diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho, que valendo que vos temos pregado seja anátema. Anátema significa maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que valendo aquele que recebestes, seja anátema. Então, a igreja é edificada sobre um fundamento, sobre a rocha que é Cristo, a pedra angular, o fundamento dos apóstolos. 1 Coríntios capítulo 3 também, irmãos. Veja comigo os versos 10 e 11. Diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente e construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. A igreja, nesse sentido, ela é apostólica. Vejamos então, irmãos, as marcas da verdadeira igreja de Cristo. São 3 também. Primeira marca, a correta pregação da palavra de Deus. Segunda marca, a correta administração dos sacramentos. Terceira marca, o fiel exercício da disciplina eclesiástica. Então, a igreja verdadeira, ela tem essas 3 marcas: pregação, sacramentos e disciplina. Certo? Então, a correta pregação da palavra de Deus. Quando a igreja deixa a palavra de Deus e passa a pregar filosofias humanas, experiências pessoais, qualquer outra coisa, ela está deixando de ser uma verdadeira igreja cristã. A correta administração dos sacramentos, segundo. Então, isso diz respeito, primeiro, ao conteúdo e à forma de administração dos sacramentos, precisam estar de acordo com o ensino da Escritura Sagrada. A Bíblia nos mostra claramente como isso deve ser feito. Nós vamos ver em aulas posteriores sobre os sacramentos, me refiro ao batismo e à Santa Ceia, né? Então a Escritura vai deixar isso claro para a gente, como a gente administra. Segundo, a pessoa que administra os sacramentos, ela deve estar revestida de autoridade espiritual e eclesiástica. O que quero dizer com isso é que não é qualquer pessoa que pode administrar os sacramentos. Não é qualquer pessoa. O ministro da palavra, o pastor, ele tem essa responsabilidade. Ele foi chamado por Deus e ele foi ordenado pela igreja para este fim. E terceiro, os participantes dos sacramentos, eles precisam estar devidamente qualificados. Não é qualquer pessoa que pode participar dos sacramentos, participar, por exemplo, da ceia do Senhor, porque certamente se ela, quem come e bebe do corpo sem discernir, come e bebe juízo para si, disse o nosso Senhor. Então, terceira marca, irmãos, o fiel exercício da disciplina eclesiástica. Então, as igrejas que relaxarem na disciplina, elas descobrirão, mais cedo ou mais tarde, em sua esfera de influência, um eclipse da luz da verdade e abusos nas coisas santas. Então, por exemplo, 1 Coríntios 5, se você olhar comigo, os versos de 1 a 5 diz:
Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem sempre entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Então o apóstolo Paulo vai começar aqui, depois você lê até o verso 5, ele começa a repreender a igreja, os coríntios. Tem gente aqui que está possuindo a mulher do próprio pai e vocês não fazem nada. É isso que ele está dizendo. Vocês devem discipliná-lo, devem afastar esse irmão da comunhão, excluam ele, né, de vosso meio. Paulo vai tratar de maneira dura esse caso. Você pode olhar também 1 Timóteo, capítulo 1, verso 20, Apocalipse, capítulo 2, versos 2 e 6, Apocalipse 2, 14, 15 e o verso 20, e Mateus 18, do 15 ao 18. Em vários textos você vai olhar, então, nós somos instruídos quanto a isso, que a igreja ela precisa aplicar a disciplina. A igreja, um dos seus atributos é a santidade. Nós vimos que nós não somos perfeitos nessa vida, não significa isso, mas que somos separados e que vivemos para a santidade. Então a igreja ela tem essa identidade, ela precisa caminhar e se esforçar em caminhar dessa maneira. E quando isso falha, a igreja precisa admoestar os irmãos, precisa disciplinar quando necessário, para que a igreja ela tenha um testemunho que glorifique a Deus. Então, irmãos, concluindo essa aula, deixe-me apenas citar 4 palavras gregas que resumem o significado de igreja. Primeira palavra, querigma. Querigma significa proclamação. Segunda palavra grega, koinonia, significa comunhão. Terceira palavra grega, diaconia, significa serviço. E a quarta e última palavra, irmãos, martiria, significa testemunho. Essas 4 palavras gregas resumem o significado da igreja. Proclamação, comunhão, serviço e testemunho. Essas marcas, então, esses termos, eles expressam o que é a Igreja de Cristo. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, obrigado por essa aula. Obrigado, Senhor, por esse ensino. Abençoe esses irmãos e lhes dê entendimento, discernimento da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão.